Olá, bom dia, irmãos e irmãs, saudade de todos vocês. Meu nome é Anderson e eu queria dar um bem-vindo a cada um de vocês para que possamos juntos assistir o nosso culto de louvor a Deus. E peço a gentileza de, por favor, não esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais e seguir a gente lá no canal do YouTube. Separa o pão e o suco de uva para a nossa Santa Ceia e um bom culto a todos. Quero cantar, quero amar, quero viver o seu amor. A alegria de mudar a minha vida pro Senhor. Vou expressar com gratidão e imensidão o seu valor. E dedicar a minha vida para ser um pescador. Pai, lançarei a rede todo dia e celebrarei com alegria. A boa causa quer salvar. Vou anunciar boas notícias que vem do Senhor, meu Deus. Por cada bairro, cidade ou país, sua justiça vai mudar os corações de quem te quer. A nossa geração vai ter chance de ser feliz. Pai, lançarei a rede todo dia e celebrarei com alegria. A boa causa quer salvar. Over 90 households benefited. So on behalf of the brothers and sisters here in Jamaica, we thank you for your selflessness and your kindness. I just wanted to say a huge thank you to Hope. The food packages that we deliver contain about 1 month's supply of basic essentials and food items to feed a family of 4. I really want to thank everyone who put a hand for us to have food in our houses. Gracias a Hope por ayudarnos en estos momentos difíciles. Gracias, Hope. And I just want to relay our heartfelt gratitude to you. Thank you, Hope Worldwide. God bless you. Olá, irmãos, bom dia. Eu gostaria de compartilhar algumas escrituras e alguns pensamentos para nos ajudar nesse momento da Santa Ceia. A primeira escritura que eu gostaria de ler está lá em Êxodo, capítulo 12, dos versículos 12 ao 14. Fala assim: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como um decreto perpétuo. Só para contextualizar essa escritura, quando Deus ele ergue Moisés como líder para guiar os israelitas na saída do Egito em direção à Terra Prometida, Moisés tem algumas conversas com o faraó, mas o faraó se recusa a deixar o povo de Deus sair do Egito. Por conta disso, Deus decide enviar pragas contra os egípcios. E a 10ª praga, ela dizia respeito à morte dos primogênitos egípcios. Porém, antes de executar essa praga, Deus deu instruções a Moisés para que fossem transmitidas aos israelitas.
E essas instruções, o conjunto dessas instruções formam o que originalmente foi estabelecido como a Páscoa. É tanto que a gente lê no final do versículo 11, nesse mesmo capítulo. Esta é a Páscoa do Senhor. E no versículo 14, Deus ele dá essa instrução, a instrução de que este dia deveria ser celebrado pelos descendentes por todas as gerações posteriores, deveria ser celebrado como uma festa. Então, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê Jesus cumprindo essa celebração. Em Lucas, no capítulo 22, versículos 7 e 8, a Bíblia fala: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Então, Jesus está aqui cumprindo exatamente o que Deus tinha orientado lá no capítulo 12 de Êxodo. A gente não leu o capítulo todo, mas eu recomendo, né, que a gente possa ler para a gente entender mais ainda profundamente o contexto. Aí no versículo 17 de Lucas 22, a Bíblia fala: recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Se lá no Antigo Testamento a gente viu Deus estabelecendo a celebração, que a Páscoa deveria ser celebrada anualmente pelos israelitas e por todos os seus descendentes, aqui a gente vê Jesus em uma celebração de Páscoa estabelecendo algo que deveria ser feito como memória, como um memorial dele. Na verdade, a Santa Ceia, ela é o único ritual que Jesus estabeleceu que nós deveríamos cumprir. Esse ato de partir o pão e tomar o cálice com suco de uva, com vinho, é mais do que apenas, é mais do que uma recomendação. Na verdade, é um mandamento do nosso Senhor que deve ser feito continuamente por nós. E é muito interessante quando a gente pensa sobre isso, porque Jesus, ele estabelece isso antes da sua morte. Ele está falando, para vocês se lembrarem de mim, tomem a Santa Ceia. E a gente vê que há muitas maneiras a gente lembrar das pessoas que já faleceram. Pode ser por meio de músicas, de escritos em obituários, por meio de nomes de praça, nomes de prédios públicos. Mas Jesus ele estabeleceu que a maneira de lembrarmos dele é por meio da Santa Ceia, esse ato de tomar o pão e de tomar o cálice. Então eu queria muito que nesse momento que a gente vai tomar a Santa Ceia, que a gente não incorra no erro de pensar a Santa Ceia como sendo uma mera repetição que é feita domingo após domingo, mas é um momento de refletirmos na morte e na ressurreição do nosso Senhor, porque esse foi o momento que ele estabeleceu para isso. Eu gostaria de orar para a gente tomar a Santa Ceia. Senhor Deus eterno, Pai querido, obrigada, Deus, pela chance que temos de nos aproximarmos do Senhor através do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada pela morte dele na cruz, obrigada pelo sangue dele que foi derramado em nosso favor, obrigada pelo corpo dele que foi entregue por nós, obrigada que por meio disso podemos ter o perdão dos nossos pecados, Deus. Muito obrigada. Ajude-nos, por favor, a termos um coração sincero e humilde diante do Senhor e que a gente possa, nesse momento, lembrar do preço que foi pago como resgate pelas nossas vidas. No nome do nosso Salvador, que eu te oro muito agradecida. Amém.
sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas na semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênção da minha boca. Que seja meu universo. Que sejas tudo o que eu sinto e o que penso. Que de manhã seja os primeiros pensamentos e a luz em minha janela. Que seja meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que seja meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim quero entregar-te. Que seja meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja os primeiros pensamentos e a luz em minha janela. Que seja meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que seja meu universo. Que seja tudo o que eu sinto e que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que seja meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Dêem graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura pra sempre. Dêem graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura pra sempre. Dêem graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura pra sempre. De joelhos eu me entrego a ti. Quebrantado faço meu clamor. De joelhos eu me rendo a ti. Transformado elevo meu louvor.
pra sempre. O seu amor dura pra sempre. Aleluia, aleluia, Santo é o Senhor. Bom dia a todos! Como é especial estarmos juntos novamente nessa manhã para podermos juntos aprender a Palavra de Deus, estudar a Palavra de Deus e poder nos fortificar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Queria chamar todos nós a fazermos uma oração. Vamos orar juntos. Nosso bom Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por podermos estar novamente juntos, mesmo que online. E o Senhor tem trabalhado por meio da tecnologia em nossos corações, aprendemos e o Senhor nos transforma por meio do Teu Santo Espírito. Obrigado por Cristo Jesus, seu único caminho, a verdade e a vida em nossas vidas. Obrigado pelas nossas famílias, esteja com todas elas. Esteja com a família da minha esposa, que está com Covid, que o Senhor possa trabalhar e eles se recuperarem, Pai. Obrigado, assim também como muitas outras famílias, Pai, que o Senhor protege o Teu povo, protege a Tua igreja no Brasil e no mundo. Obrigado pela minha família, obrigado pela família de cada um. Oramos ao Senhor gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos estudar a Palavra de Deus e o tema da nossa aula hoje é orem continuamente. Em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 17. Quero ler com vocês 1 Tessalonicenses 5, 17. A Palavra de Deus diz assim: orem continuamente. Esta é a segunda aula que nós vamos ter. Domingo passado falamos sobre alegrar no Senhor. E no próximo domingo nós vamos falar sobre gratidão. Com certeza tem sido bom esses temas, tem me ajudado e eu acredito que tem ajudado você também. Aqui no versículo 17, o apóstolo Paulo está instruindo a igreja, os irmãos, a orarem. Mas orarem sempre, orarem continuamente a Deus. Não ser uma coisa de vez em quando, uma vez por semana ou quando der. Ter isso como um objetivo, um propósito. Ter isso como realmente um relacionamento profundo com Deus. Nós, como povo de Deus, cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. E assim nós entregamos a nossa vida a Ele como filhos amados de Deus. E precisamos com isso conhecer a Deus. Como podemos então conhecer melhor a Deus? Aprofundar na intimidade com Deus. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, precisamos ler a palavra de Deus e obedecer a Deus. A palavra de Deus, ela conta tudo sobre Deus, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que deixa Deus triste, o que deixa Deus alegre, feliz, contente, o que dá prazer a Deus. A palavra de Deus é rica em informações. Como Deus fez o universo, como Deus nos gerou,
vemos o quanto Deus nos ama e deseja nos salvar. Conhecer melhor a Deus precisa ser um dos nossos principais objetivos na nossa vida. Por meio da oração. A oração nos conecta com Deus. Nós precisamos conhecer profundamente o nosso relacionamento, mais e mais aprofundando em intimidade com Deus. E a oração faz essa conexão direta com o nosso Deus. O apóstolo Paulo ordena aos filipenses para orarem sempre, ser uma oração contínua a Deus. E orar é uma ordenança, orar é um mandamento de Deus para o povo de Deus, para a gente poder conectar com Deus cada dia. E o que é oração para você, né? Eu queria fazer essa pergunta, né? Quando a gente ora, quando você ora, você entende como você está orando? É uma oração contínua? Quanto tempo você tira e separa para orar? Tem um limite, você marca, não marca? Como que é? Tem uma regra? Como que é a sua oração? Né? Coisa para a gente pensar, né? Qual é a melhor oração que devemos fazer para Deus? Que tipo de oração? São perguntas que a gente precisa estar se perguntando cada dia, né? Quero fazer uma pergunta para todos nós, para a gente pensar mais uma pergunta. Você gosta de orar? Você sente desejo de orar? Como que é? Você separa um tempo para orar? São perguntas que faz a gente refletir. E é importante a gente poder ter essas perguntas durante o dia. Eu gosto de orar? Eu sinto desejo de orar? Eu tenho o costume de separar um tempo para orar? São perguntas que nos ajudam a gente estar conectado com Deus. E eu quero ler com vocês Lucas 18. Vamos ler junto. Livro de Lucas 18, no versículo 1. Acompanhe comigo. Você pode acompanhar também aí na tela do seu tablet, do seu celular ou na sua televisão, que vai estar escrito aí com certeza, não é, Icla? Vamos juntos. Lucas 18, versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importo com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Olha que escritura que traz muita informação para a gente aqui. Jesus conta uma parábola para ensinar os seus discípulos e até hoje a gente aprende como a gente deve orar. Jesus diz: vocês devem orar sempre e não desanimar. Primeiro ponto, oração contínua, sempre e sem desanimar. Jesus fala que um juiz em uma certa cidade, ele não temia Deus, não se importava com os homens, esse juiz não tinha amor ao próximo e tampouco esse juiz temia a Deus. E nessa cidade havia uma viúva que se dirigia ao juiz continuamente. Ela suplicava a esse juiz para fazer justiça em sua causa, né? Aquele juiz, embora não tivesse temor a Deus, nem se importasse
com o próximo, ele atendeu o que a viúva queria, atendeu o seu pedido. Que Deus está falando aqui no versículo 7, que Deus fará justiça aos seus escolhidos, a nós, ao povo dele. Deus espera que nós simplesmente o clamamos de todo o coração. Ele fala: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clama a Ele dia e noite? Olha a expectativa que Deus tem pelo seu povo escolhido, que a gente o clame dia e noite, que a gente seja contínuo ao aclamar a Ele, e entendendo que nós somos escolhidos de Deus, somos filhos amados de Deus. Deus espera o nosso clamor, Ele espera que a gente o clame a Ele com todo o nosso coração. Eu queria deixar essa primeira lição aqui para a gente, de clamar a Deus com todo o nosso coração. Deus vai fazer justiça ao seu povo, o povo escolhido, e nós só precisamos buscá-lo, entregar nossos corações para Deus, ser aberto com Deus em nossas orações. E é interessante que Jesus falou em Mateus 7, vocês podem anotar, por favor, Mateus 7, do 7 a 8, o próprio Jesus falou: peçam, busquem, batam. Jesus nos chama a persistir na oração. Jesus disse que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E aquele que bate na porta, ela vai se abrir. É questão de persistência, né? Aonde a gente realmente está persistindo, né? Nas coisas de Deus, buscando Deus. Que tipo de coisa a gente está persistindo? Vocês anotarem também, eu vou dar hoje algumas passagens bíblicas para você anotar ou rever essa aula de novo sobre oração. Salmo 139, versículo 4, a Bíblia diz que antes mesmo que falamos, Deus já nos conhece e já sabe o que nós vamos falar e o que nós vamos pedir. Deus sabe o que a gente vai dizer antes mesmo que a nossa palavra saia, né? Deus sabe de tudo. Deus é onipresente, onisciente, Ele é onipotente. Deus sabe de todas as coisas. Prova disso, Mateus 6, versículo 8, fala que Deus sabe do que precisamos antes mesmo da gente pedir. Deus sabe do que a gente precisa, antes da gente pedir, Ele já sabe de tudo. E Jesus afirma isso como filho, que tinha um relacionamento muito profundo com Deus. Então, pelo fato da gente, de Deus saber de tudo que nós vamos falar, então vem um pensamento, uma pergunta, né? A gente precisa orar ou não precisa orar, uma vez que Deus já sabe de tudo? A resposta é: precisamos orar sim a Deus. Por que precisamos? A gente precisa orar a Deus porque Deus quer se relacionar conosco. Como filho dele, como povo de Deus, Deus quer ter comunhão com o seu povo. Deus quer nos ouvir, Ele quer ouvir de nossa boca os nossos desejos, Ele quer ouvir da nossa boca as nossas vontades, os nossos pedidos, os nossos sonhos, a nossa gratidão. Deus quer ouvir e se relacionar. Orar é uma conversa com Deus. É expressar os nossos sentimentos a Deus, nossos pensamentos. Deus quer ver isso em nós e se relacionar conosco. E eu queria chamar vocês também para a gente ler o Salmo 102, versículo 17. Vamos ler junto o Salmo 102, versículo 17, quando a palavra de Deus diz assim: responderá a oração dos desamparados. As suas súplicas não desprezará. O salmista está deixando bem claro que Deus responde, Deus atende a oração dos desamparados. O Senhor não desprezará a súplica dos seus fiéis. Deus não despreza as nossas súplicas, nosso clamor a Deus. Olha outra escritura que eu queria ler com vocês.
em Tiago 5. Vamos ler juntos essa. Abre aí sua Bíblia, por favor. Vamos ler em Tiago 5, do versículo 17 e 18. Olha que a palavra de Deus diz: Elias era homem como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Sabe o que me chama a atenção nessa escritura? Que ela me traz assim uma alegria muito profunda da gente orar, é que Elias orou a Deus para não chover, e depois fala que Elias era homem como nós. Isso mostra que nós podemos orar a Deus, ir a Deus como ser humano. E Deus, ainda que seja Deus Todo-Poderoso, Ele vai olhar a nossa oração quando a gente faz a oração com todo o nosso coração. Deus age quando a gente ora com o nosso coração. E Elias tinha um propósito na oração dele, e Deus ouve muito a oração que tem propósito. Mateus 21, versículo 22, vocês anotaram, fala: tudo que pedirem em oração, se crer, receberão. Deus vai se relacionar conosco, vai ouvir o que a gente está pedindo em oração, e a forma da gente comunicar com Deus é através da oração. Ele fala: se crer, tudo que pedir em oração, Deus vai estar atendendo. Pedir, em Tiago 5, 6, é interessante a gente poder ver essa escritura também, que fala: pedir com fé. Peça, mas peçam com fé. Pedir sem fé é como você está não acreditando, você está com dúvida. A oração feita sem convicção. E Deus está falando: peça, mas peça com fé. Peça sem duvidar. Deus atende às nossas orações quando a gente ora com o nosso coração, com fé, cheio de fé. E eu queria perguntar para você, escrever aí no chat, escreva aí por favor, qual oração que Deus rejeita, né? Na sua opinião, qual oração Deus rejeita? Se Ele rejeita a oração. E qual oração Deus recusa? Deus não quer nem ver, não quer nem ouvir. Põe aí no chat, na sua opinião, né? Qual oração que Deus não atende conforme você está orando, né? Então, 3 perguntas para a gente: qual oração que Deus rejeita, qual Deus recusa, que é basicamente parecido, e qual Deus não atende, né? Conforme você está orando, qual oração que Deus não atende. Sabemos que temos vários exemplos na Bíblia de orações que Deus não respondeu, vamos dizer assim. Eu acredito que Deus responde todas as orações, né? Só que é do jeito de Deus. Ele responde que quando a oração tem um propósito, quando a oração tem um fim, um meio para Deus, para as coisas melhores, para as coisas que vão acontecer, para tocar outras vidas, Deus sempre responde. Deus, quando está calado, não quer dizer que Ele não está trabalhando. Deus está trabalhando. Talvez naquele momento Ele não atendeu conforme o que você orou, mas Deus sempre está trabalhando. Mas eu queria ler alguns versículos e escrituras que fala de que tipo de oração que Deus não ouve, ou que Ele não responde de acordo conforme o que você orou. Em Provérbios 28, versículo 9, eu queria pedir para você notar, a palavra de Deus fala: se alguém se recusa a ouvir a palavra de Deus, suas orações se tornam detestável a Deus. Uma oração detestável. Está lá em Provérbios, né? A pessoa que está orando, mas não tem uma base bíblica, não tem o coração ali focado, rejeita ouvir a palavra de Deus, não quer ouvir a palavra de Deus. Em Provérbios 28, 9 diz que Deus acha essa oração detestável. Em Tiago 4, versículo 3, fala também sobre outro tipo de oração, né? Tiago 4, 3, a oração egoísta, né? Quando você
ora para o seu prazer, ora para melhorar a sua vida. Oração com motivos egoístas, Deus não atende também. Ele não vai, que não está conforme o plano de Deus. Porque quando focamos em nossos prazeres, em nosso prazer, não oramos e nem ajudamos o próximo, não oramos pelo próximo, a gente está pensando só em nós. É uma pergunta para a gente pensar, né? Quando a gente ora mais por si mesmo? Ou você lembra de orar pelos outros e Deus abençoar os outros, de Deus curar os outros? Ou você ora mais para dentro? Nós temos esse coração de orar pelos outros? Uma boa pergunta. Ou é mais uma oração do eu e eu, né? Refletindo, isso ajuda a gente na nossa próxima oração que a gente tiver com Deus, a sós ou com outras pessoas, da gente poder orar mais pelos outros. O que fazemos, e é uma pergunta que eu quero fazer hoje, muitas perguntas, né? O que fazemos quando a resposta da nossa oração não é a que a gente gostaria, não é o que a gente pensou e desejou? Como você fica, né? Como a gente fica quando não vem a resposta? Lemos na palavra de Deus que alguns exemplos de homens que foram fiéis, sinceros, íntegros, homens justos, homens de oração, onde o que prevaleceu foi a vontade de Deus e não o que eles oraram. A gente tem muitos exemplos. Em 2 Samuel 12, eu quero ler com vocês essa escritura. 2 Samuel 12, no versículo 13. Olha essa história aqui de Davi, que nos toca. 2 Samuel 12, 13, diz assim: Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: A criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que ele preparasse uma refeição e comeu. A gente vê aqui muito claro Davi orando por 7 dias para seu filho não morrer, e ele sabia o que ele tinha feito, o pecado que ele tinha tido, estava arrependido, mas ele ia ter que sofrer as consequências. E depois de 7 dias que o filho então dele morreu, e ele estava deitado no chão, prostrado, jejuando, quebrantado, ele aceitou o que Deus queria para ele, e ele se levanta do chão, se perfuma, trocou de roupa, entrou no templo e adorou a Deus. Davi aceitou a vontade de Deus em sua vida. Isso é importante a gente poder ter isso como em nossos corações, de aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. E alguns homens e grandes homens da Bíblia não tiveram as suas orações exatamente respondidas por Deus como eles queriam. A gente vê o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, no capítulo 12, versículo 8 e 9, quando o apóstolo Paulo orou por 3 vezes para Deus tirar o espinho de sua carne. Deus não tirou e falou para ele: a minha graça te basta.
Isso que Deus falou. Paulo não ficou, o mundo acabou, agora tô sem ânimo, vou morrer. Paulo continuou sua missão, o seu trabalho de acordo com a vontade de Deus, um empenhado na missão de Deus, e a gente viu o apóstolo Paulo, um homem sempre dedicado, e graças a Deus, o apóstolo Paulo, hoje a gente tem muitas coisas escritas na palavra de Deus. Deus é um Deus presente, e Ele está sempre trabalhando ao nosso favor. E a pergunta é novamente, qual é a sua atitude quando a vontade de Deus não é a sua vontade? Como você fica quando Deus te diz não, agora não? O Deus do não, meus amigos, meus irmãos, todas as pessoas que estão assistindo, eu queria dizer para vocês, o Deus do não é o mesmo Deus do sim. Deus ama você e eu, ama a todos nós, e o fato dele dizer não é simplesmente a expressão de amor, é Deus nos amando e vendo que nesse momento não, ou agora não. Deus sabe o que é melhor para todos nós. Você confia nisso? Se você confia e tem fé, você e eu vamos nos comportar com mais firmeza, mais segurança, com mais amor quando Deus disser não. Porque Deus diz não às vezes. Por que Deus diz não às vezes? Simplesmente Deus diz não às vezes para mostrar que Ele é o Senhor, que Ele é quem determina. O controle está na mão dEle. Simplesmente por isso. Ele sabe que é melhor para nossas vidas naquele momento a gente não ter. Deus não deixa de amar ou de ser Deus só porque Ele falou não. Deus, na sua vida, Ele continua sendo Deus. Ele não atende aos nossos pedidos para a gente entender quem Ele é e a gente saber que Deus é Deus e nós somos seres humanos, somos homens, nós somos pó da terra. A gente tem que estar muito consciente disso e tranquilo com isso. Deus tem o controle de todas as coisas, tem o controle das nossas vidas, Ele sabe o que é melhor. E se soubéssemos, se a gente recebesse tudo que a gente pede para Deus, e olha que a gente é ansioso e pede muita coisa, seríamos as pessoas mais orgulhosas e mimadas ao extremo do mundo. Imagina, a gente já é filho de Deus, Deus é o Todo-Poderoso, tem tudo sob controle e Deus dá tudo que a gente pede. Como que a gente seria? Provavelmente a gente não amadureceria, a gente não seria pessoas mais preparadas se a gente tivesse tudo o que a gente pede. Assim como um filho, né, que pede coisa para os seus pais e o pai dá tudo para o filho, sem ensinar, sem dizer o não, como que vai crescer esse filho, né? A gente precisa ter essa direção, essa consciência. E na Bíblia nós temos vários exemplos na Bíblia de orações também que Deus respondeu por estar de acordo com a vontade dele. Inúmeras, muitas escrituras, né? A gente pode ver Daniel, por exemplo, Daniel 6:10. Daniel, quando soube do decreto do rei, ele foi para casa orar. E a Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia a Deus. E por ele ter ido orar e orou, a Bíblia fala que ele orou fervorosamente a Deus. E Deus atendeu a oração de Daniel. E vocês sabem, essa escritura em Daniel 6, vocês podem ler e ver a história. Em Êxodo 33:11, a Bíblia fala que Moisés falava com Deus face a face. No mesmo capítulo de Êxodo 33, versículo 12 em diante, Moisés pede para Deus ir com ele para conduzir o povo. Moisés queria que Deus fosse com ele. E Deus diz, farei o que você está me pedindo. Eu vou com você, isso me agrada estar com você. Deus respondendo e atendendo a oração desses homens. E a gente vê que alguns desses homens não tiveram as suas orações respondidas como eles pediram. A gente vê que Davi, quando orou por causa do seu filho que estava morrendo, Deus não atendeu naquele momento como Davi queria.
O apóstolo Paulo, quando orou para Deus tirar o espinho de sua carne, Deus não respondeu como o apóstolo Paulo queria. Jesus, quando foi para o jardim orar a noite inteira, para não ir à cruz, não morrer daquela forma na cruz, Deus simplesmente não é assim que vai ser. E foram homens que fizeram história por submeter a Deus, por ser submisso à palavra de Deus. E também a gente tem história de pessoas que Deus atendeu às suas orações. Em 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10, quando Jabes faz a oração pedindo para Deus alargar suas fronteiras, alargar suas terras, ter mais recursos, Deus ouviu, atendeu a oração de Jabes. Deus trabalha assim. Em Atos 10, versículo 1 em diante, Cornélio, a história de Cornélio, que orava a Deus continuamente, a palavra de Deus fala, o anjo do Senhor vai até Cornélio e falou para ele que as orações dele subiu até Deus, as esmolas que ele dava, o cuidado que ele tinha com o próximo, subiu até Deus, e Deus atendeu a oração dele, ele foi salvo. E no versículo 47 do mesmo capítulo a gente vê a casa dele, a família dele sendo salva, porque era um homem de oração, um homem que se dedicava a Deus, era Cornélio, né? Jesus era esse homem também de oração, ele orava a Deus porque ele queria ter esse relacionamento com Deus. A gente ora a Deus porque a gente quer ter um relacionamento com Deus ou porque a gente quer ter as coisas em nossas vidas. Qual é o principal objetivo de nossas orações? Simplesmente por ter um relacionamento com Deus. Eu quero ler com vocês Hebreus 5, vamos ler juntos. Hebreus 5, versículo 7. Acompanha comigo. Hebreus 5, 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Olha, Jesus orava com súplicas e lágrimas a Deus, e em alta voz, durante os seus dias de vida na terra. E é muito importante a gente poder ver os meus dias de vida na terra. Como é que eu tenho tirado esse tempo para se dedicar a Deus, para suplicar a Deus, para me relacionar com Deus. Eu estava vendo um aplicativo que tem aqui no celular dali, e é interessante esse aplicativo. O aplicativo é assim, ele diz quantos anos você já viveu, quantos dias você já viveu, quantos meses, quantas semanas e até quantas horas você já viveu. E aí eu fiz o meu, eu tenho 53 anos, para quem não sabe, eu sei que não parece, mas eu tenho 53 anos. E 7 meses e 20 dias, eu não alarguei mais para não ficar longo. Então eu já vivi 643 meses, eu já vivi. E 2.799 semanas. E 19.593 dias. Foram 470 horas, 470, bicho, eu nem sei, que é muita coisa, quase 500.000 horas, né? Aí é bastante, nem dá pra ver. Imagina quanto de tempo, de dias, eu vi que eu já vivi 19 mil, quase 20 mil dias, quase 500.000 horas. E eu fiquei pensando, quanto disso eu imitei Jesus, me dediquei a Jesus. E fazer você refletir nisso também, né? Quanto de dias, quanto de horas, minutos, semanas você se dedicou já a Deus, né? O próprio Jesus falou que durante os seus dias, ele de vida aqui na terra, não foi lá no céu, ele ofereceu. Quanto que a gente já ofereceu de orações e súplica ao nosso Deus? Uma pergunta boa para a gente fazer. Irmãos e amigos,
eu quero chamar todos nós a imitarmos o maior, imitarmos a Cristo Jesus, a nos doarmos para Deus. Se tem uma coisa que a gente precisa fazer aqui nessa terra, é se doar a Deus e imitar a Cristo. E você vai ver o quanto isso nos preenche e traz uma paz. Ter esse coração e desejo de orar continuamente. Busque isso cada dia na sua vida. Uma vida de oração e comunhão com o nosso Pai, independente de lugar, de situação, da sua vida financeira ou de qualquer outra coisa que esteja te impedindo, decida ter uma vida contínua de oração a Deus. Orações de agradecimento a Deus. Agradeça a Deus por tudo antes de pedir as coisas, né? Não vai já pedindo como um filho que só sabe pedir. Agradeça a Deus pelo privilégio que temos de poder ter esse relacionamento com Deus, o privilégio de ter Cristo em nossas vidas, o privilégio de a gente poder orar ao nosso Deus. Nosso Deus é o único que pode nos dar a segurança. Nosso Deus é o único que pode nos dar a proteção, a paz, a confiança de poder viver uma vida em paz e tranquila com os outros e consigo mesmo. Deus é esse Deus que protege as nossas vidas e nossos corações. Eu quero ler com vocês também, aqui no livro de Jeremias 29, eu não poderia deixar de ler essa escritura, que ela é muito, muito especial. Jeremias 29, vamos ler versículo 12, vamos ler juntos. Jeremias 29, 12, a palavra de Deus diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Olha como Deus quer se deixar ser encontrado, mas Ele fala, precisamos buscar a Ele com todo o nosso coração. Vamos buscar a Deus com todo o nosso coração, cada dia, diariamente. Vamos fazer de novo. Se você não tem feito, faça. Não deixe que o hábito ou o costume de orar morra em seu coração. Se está morto, ressuscite. Ore a Deus. Orar a Deus é se conectar a Deus. Deus se alegra em ver seus filhos dependendo dele em oração. Qual o pai que não se alegra em ver o filho querer se relacionar com o pai, que está junto, que é aberto, que busca ajuda? Eu queria chamar todos nós, isso para mim também, a terminarmos com uma oração. Queria chamar todos a fechar seus olhos, orar ao nosso Deus. Vamos fazer uma oração juntos. Nosso bom Deus, muito obrigado, Senhor, por aprendermos da Tua Palavra que podemos ter esse relacionamento com o Senhor através da oração, nos conectando com o Senhor através da oração. Nos encha do Teu Espírito e cria em nós esse desejo, essa vontade de orarmos, de buscarmos ao Senhor sempre. Em nome de Jesus, eu oro grato, Pai. Amém. Um grande abraço a todos, amo vocês e até o próximo domingo, onde falaremos então de gratidão. Um grande abraço, beijo a todos, tchau. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar.
descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Eu nunca vou voltar atrás. Tá decidido, definido, eu quero é mais a vida. Quero a vida. A vida verdadeira com uma razão, com seriedade, que sem amizade não dá certo não. Dá certo não. Quem quer conquistar tem que ir a lutar sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar sem medo. Então, meu caro, coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for.